Marcos 10, do 17 ao 22, o jovem rico. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Deus querido, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor, ó Deus, se revele a nós por meio da leitura, como já fizemos, e da exposição das Sagradas Escrituras. Que a nossa sabedoria humana seja nula neste momento, ó Deus, e que tão somente o Senhor, na ação do Teu Espírito, possa se manifestar em nós e através de nós, para a nossa edificação e para a glória do Seu nome. É isso que nós te pedimos e de antemão te agradecemos, porque podemos confiar na doce presença do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Hoje eu estou quebrando uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Tenho um compromisso pastoral comigo mesmo de intercalar mensagens entre os testamentos, para que fique claro cada vez mais a importância de ambos os textos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Assim, eu adotei como medida para mim mesmo ir alternando os sermões no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para que esta ideia esteja sempre cada vez mais clara na nossa mente. Na semana passada, pregamos o Novo Testamento. Hoje, naturalmente, seria um texto do Antigo Testamento. No entanto, depois de quarta-feira, eu fiquei pensando, refletindo, numa linguagem bastante rural, talvez o Fernando me entenda, eu fiquei ruminando aquilo que nós discutimos aqui por ocasião do nosso estudo de quarta-feira, falando a respeito da depravação do coração do homem, de como muitas vezes, e por que não dizer na maioria das vezes, nós somos tendenciosos, nós sofremos de uma miopia espiritual seletiva, foi o nome que demos, para quando muitas vezes nós nos tornamos fariseus, fiscais da espiritualidade alheia. E na quarta-feira falamos a respeito das advertências do apóstolo Paulo para com estas coisas. E foi exatamente por ficar pensando a respeito disso que resolvi, meus irmãos, nesta manhã, refletirmos um pouco a respeito de religiosidade, pensarmos um pouco a respeito de coisas que são de fato importantes na nossa vida. Você já parou para pensar o que é importante para você? Essa semana, veiculamos um devocional ali no nosso canal de devocionais, Café com Bíblia, que tinha como título: A vida passa muito rápido. Em poucas horas o vídeo chegou a 1000 visualizações. É muito acima do que é normal no canal. E eu fico conversando com o PH a respeito destas coisas. O que faz um vídeo alcançar mais pessoas do que outros. E pelos comentários eu pude perceber como as pessoas têm carência em refletir a respeito destas coisas, de definir o que de fato é importante. Muitas pessoas passam a vida inteira se preocupando com tantas coisas que são, na verdade, acessórias. Coisas que poderiam ter ficado para um outro momento da vida se tivesse sobrado tempo. Mas gastaram boa parte da vida naquilo que não trouxe realização para o seu coração.
E hoje, quando nós olhamos para este texto, nós percebemos alguém em busca de significado para a sua vida. Você já parou para pensar o que de fato é importante para você? Nós vivemos uma geração onde nós buscamos o tempo todo coisas que possam satisfazer desejos do nosso coração. Muitas destas coisas, objeto do nosso trabalho, coisas que nós podemos comprar, coisas que nós podemos adquirir, riquezas. E não existe absolutamente nada de errado nisso, irmãos. A Bíblia nos encoraja a não sermos preguiçosos, acordarmos de manhã, trabalharmos, buscarmos a realização dos nossos sonhos. O problema é quando nós colocamos nestas coisas a razão da nossa vida. Quando eu leio esse texto, eu tenho a impressão que o jovem desta história estava vivendo aquilo que eu chamei aqui de crise de incompletude. Ele tinha tudo o que aparentemente alguém ou muitos de nós deseja, mas ele sentia que ainda estava faltando alguma coisa na sua vida. Fica fácil perceber isso quando nós notamos que ao final da história, depois de ter aquele breve diálogo com Jesus, ele volta para casa triste. É impressionante quando nós olhamos para as interações de Jesus aqui nos relatos dos evangelhos. Todas as pessoas que tiveram um contato com Jesus foram profundamente transformadas. No caso desse jovem, houve tristeza no seu coração, mas uma tristeza que lhe fez refletir. E quando nós olhamos para a realidade dele, nós ficamos imaginando, puxa vida, o que faltava a esse jovem que fez com que ele corresse na direção de Jesus, se ajoelhasse diante de Jesus e lhe perguntasse o que era necessário para ter a vida eterna. Vamos imaginar, aquele era um jovem, isto é, estava na melhor fase da sua vida. Quando somos mais jovens, nós temos mais saúde, nós temos mais vigor, nós sonhamos mais disposição. Aquele jovem era religioso. Isso significa dizer que naquele tempo, ser religioso significa ser um cumpridor da lei. Aquele jovem era também alguém bem-sucedido. Ele era dono de muitas propriedades. Alguém que, ou pelo trabalho próprio, ou pelo trabalho da família, mediante herança, era alguém que possuía muitas coisas. Mas a despeito de todas estas coisas, ele se apresenta como alguém preocupado com a vida eterna. Há quem diga que esse jovem, na verdade, queria apenas autopromoção. Como quem quisesse dizer a Jesus que ele já era salvo e demonstrar o quão religioso ele era. Mas eu fico incomodado com essa tese, porque se assim fosse, ele teria feito como fizeram os fariseus, por exemplo, apenas indagar Jesus a respeito dos seus ensinamentos. Mas aquele jovem faz diferente, ele se humilha. Imagine, meus irmãos, alguém de alta posição naquele tempo, chegar diante de Jesus, ajoelhar-se diante dele e pedir-lhe um conselho a respeito de coisas espirituais, sendo ele um profundo conhecedor da lei. Por isso, eu tendo a pensar que esse jovem de fato estava preocupado com a vida eterna. Ele estava preocupado com a forma que ele podia preencher não apenas a sua vida terrena, mas aquilo que aconteceria com ele depois da sua morte. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de apresentar aos irmãos, com base no texto que nós lemos, alguns erros deste jovem, algumas falhas na sua vida, que nos ajudam a entender as razões pelas quais, diferentemente de outras pessoas que foram curadas, transformadas, salvas, ele volta para casa triste. Como pode alguém que se dobra diante de Jesus consegue voltar para casa triste? Tudo que nós pregamos é que as pessoas se dobrem diante de Jesus e que isso redunde em um final feliz. Mas por que esse jovem teve um final não tão feliz assim? A primeira lição que nós aprendemos aqui, o primeiro erro desse jovem, é que ele de fato acreditava
que a salvação era algo que se conquistava. Veja o que nos diz aqui Marcos no versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Este é não apenas o problema do jovem da nossa história, mas um problema que está encravado no coração humano ao longo de todos os tempos. A ideia de que a salvação é algo que se conquista. O pior erro que nós podemos cometer no nosso relacionamento para com Deus é pensar que em algum momento da nossa vida nós seremos dignos do seu amor, nós seremos merecedores da graça de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com estas palavras, o apóstolo Paulo está nos esclarecendo que Deus derramou o seu amor em Cristo Jesus, sem que houvesse qualquer merecimento humano. O problema do jovem da nossa história se repete em larga escala, não apenas nos dias daquele jovem, mas também nos nossos dias. As pessoas, e por que não dizer, meus irmãos, muitos de nós religiosos, passamos a nossa vida gastando o nosso tempo em coisas materiais que tendem a nos justificar diante de Deus. Muitas pessoas gastam a sua vida adquirindo bens. Muitos religiosos passam a sua vida enaltecendo a sua própria religiosidade. Muitas pessoas, meus irmãos, tentam se justificar diante de Deus por fazer parte de uma igreja, por frequentar reuniões de oração, estudo bíblico, por ser um dizimista, por fazer visita, enfim, meus irmãos, por ser alguém religioso. E é exatamente este pensamento que Paulo está condenando ali no princípio do capítulo 2 de Romanos, que estudamos na semana passada. Quando a nossa religiosidade nos torna ainda mais culpados, quando nós buscamos nos justificar diante de Deus por questões externas que nós podemos apresentar. E note que não existe absolutamente nada de errado em nenhuma destas coisas. O problema é quando a nossa religiosidade se transforma na fonte do nosso merecimento diante de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele desmonta esta ideia humana de meritocracia do homem em relação a Deus, quando ele diz que nós somos salvos pela graça de Deus, e absolutamente nada daquilo que nós pudéssemos fazer nos salvaria. Paulo está nos esclarecendo, meus irmãos, que nós não podemos incorrer no erro de buscar nos justificar diante de Deus, nem mesmo na nossa religiosidade. Quando nós pensamos a respeito da nossa vida, por que nós fazemos o que nós fazemos, é necessário considerar as nossas atitudes. Mas antes disso, é preciso considerar as nossas motivações. Em uma aula de teologia sistemática, aprendi algo interessante que foi transformador para mim. Franklin Ferreira, ele referia-se à adoração como sendo consequência do nosso relacionamento para com Deus. E algo me saltou aos olhos quando ele disse: Deus não quer apenas que nós o adoremos, Ele quer que nós queiramos adorá-lo. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes, assim como o jovem rico, nos gabamos da nossa religiosidade, de termos várias bíblias de estudos que sequer são lidas. Nos gabamos de pertencermos a uma igreja de quase 140 anos, que sequer frequentamos as suas reuniões. Nos gabamos de pertencermos a um grupo doutrinário bastante profundo, teologicamente falando, que sequer conhecemos.
Quando nós olhamos para a vida do jovem rico e deste exemplo, nós aprendemos que o erro dele foi pensar que a sua religiosidade o justificava diante de Deus. Nós não podemos cair neste engodo, nós não podemos nos enganar a nós mesmos achando que o simples fato de estarmos aqui, e é importante, irmãos, é importante cultuar a Deus, é importante sermos fiéis na área financeira, sermos fiéis no nosso caráter, no nosso testemunho, é importante termos boas obras, como diz Tiago. Paulo escrevendo Efésios, capítulo 2, verso 9. Mas é importante também percebermos que estas coisas não nos qualificam a salvação. Elas devem ser consequência do nosso relacionamento para com Deus. E assim, à luz daquilo que nós vemos aqui com o jovem rico, nós precisamos também ter este entendimento. É importante ser religioso. Eu vejo muitas pessoas recriminando a religiosidade. E aí eu fico imaginando, puxa vida, se a religiosidade é algo ruim, como externar a nossa fé então? O problema não é a religiosidade, mas como nós nos relacionamos com ela. O problema é quando a religiosidade, meus irmãos, se torna um fim em si mesmo. Aí a gente vem no culto, mas a nossa mente está fora daqui. Aí a gente é fiel em dízimos e ofertas, mas faz isso com peso no coração, que era melhor que não fôssemos. Nós somos fiéis em muitas coisas que nós entendemos ser boas, mas apenas com medo da punição e não por dever de consciência. O erro do jovem rico foi achar que boas obras o justificavam ou o qualificavam diante de Deus. O segundo erro do jovem rico, que nós não podemos incorrer, é que ele era zeloso, mas ele não era sábio. Zelo sem sabedoria gera farisaísmo. Versos 19 a 20 diz assim: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. Meus irmãos, eu tento me colocar no lugar daquele jovem rico, e eu fico imaginando que se eu tivesse naquela situação, ao ouvir as palavras de Jesus, eu com certeza daria um suspiro. Ufa, eu sou esse cara aí, Jesus. Porque tudo que o Senhor está dizendo, eu cumpro na minha vida. O jovem da nossa história é extremamente zeloso às suas tradições, extremamente aplicado à religião, aos ritos, aos costumes, aos ensinamentos, princípios que lhe foram passados. Eu fico imaginando, meus irmãos, nos tempos de hoje, quando nós olhamos para este desenho aqui, eu que sou pai de 2 meninos, eu fico imaginando, mas como eu queria que Mateus e Asaf fossem parecidos com esse jovem aí. Honra pai e mãe, se livra do mal. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão concentrados nessas coisas, que nós achamos que isso é o alvo a ser alcançado nas nossas vidas. Que o bom testemunho, que fugir destas coisas que foram aqui elencadas por Jesus, é o alvo a ser alcançado pelas nossas vidas. E aí nós vivemos não matando, não adulterando, não furtando, não dando um falso testemunho, não defraudando, lesando alguém. E pode ser, meus irmãos, que nós cumpramos todas estas coisas e ainda assim vivamos a crise da incompletude. Sabe por quê? E aqui Jesus é fantástico. Aqui não, né? Jesus é sempre fantástico. Jesus cita, elenca várias coisas que eram inerentes, que eram responsabilidades do indivíduo para com ele mesmo e para com seus irmãos. Propositalmente, Jesus não fala nada a respeito de Deus e do relacionamento do homem para com Deus. E aquele jovem então chega à conclusão: bom, isso aí eu tenho guardado desde a minha infância.
Mas é interessante, meus irmãos, perceber que esta segunda sessão do Decálogo, ela decorre da primeira. Quando nós olhamos para o texto do Antigo Testamento e vemos ali a lei de Deus, o código moral de Deus expressa nos 10 mandamentos, nós perceberemos que Deus requer de nós um relacionamento que é embasado por amor e não por obediência cega. Porque pode ser que nós sejamos obedientes, mas por medo da punição, e não por dever de consciência e por amor. Nós devemos sim não matar, não roubar, honrar pai e mãe, fazer tudo aquilo que a lei de Deus, que a palavra de Deus nos diz, mas por amor ao nosso Deus. Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Olha a história desse jovem. Apesar de ser um exímio cumpridor das tradições, zeloso para com a sua religião, aquele jovem não estava em paz quando o assunto era salvação. A pergunta que ele faz a Jesus no verso 16 revela alguém que está em busca de algo que está para além de uma obediência cega. Uma obediência movida pelo dever de ser fiel, simplesmente. Deus requer de nós fidelidade. Deus requer de nós santidade. Mas Deus requer de nós que isso decorra do nosso amor para com Ele. Porque quando nós externamos estas coisas por medo apenas, quando nós não sentirmos medo, nós deixaremos de fazer. Quando estas coisas estão vinculadas à presença de outras pessoas, nós deixaremos de fazer quando tais pessoas não estiverem próximos de nós. Perceba, por exemplo, um caso diferente. Daniel e seus amigos foram levados da sua terra e foram para a Babilônia. Eles estavam afastados da sua cultura, afastados da sua vida cultica, dos sacrifícios, de tudo aquilo que envolvia a religião judaica, do culto a Deus. Mas porque eles estavam completamente entregues ao Senhor, eles estavam na Babilônia, receberam nome segundo os costumes da Babilônia, mas viviam como servos de Deus, e foram testados até as últimas consequências. E eles foram aprovados, foram livrados pela mão de Deus. Eles eram obedientes, mas tal obediência não se justificava apenas na própria obediência como fim em si mesmo, no amor ao Deus que eles serviam. O erro deste jovem, meus irmãos, foi separar o zelo religioso, que é requerido de todos nós. Eu costumo dizer que nós não somos apenas responsáveis pelo que nós fazemos ou falamos. Nós seremos responsabilizados por todas estas coisas. Estava tratando disso com os adolescentes aqui na sexta-feira, e o olho de alguns pulsava. Eu falei, é isso aí. Nós precisamos pensar melhor como nós respondemos os nossos pais. Nós não somos apenas responsáveis, nós seremos responsabilizados pelos nossos atos. O erro daquele jovem foi separar o zelo religioso da sabedoria, do conhecimento de Deus. A sua fidelidade e zelo tinha como objetivo alcançar o favor de Deus, quando na verdade, tanto zelo quanto fidelidade são consequência do favor imerecido de Deus para conosco. A nossa fidelidade ou zelo para com as coisas de Deus deve ser, como Paulo muito bem descreveu em Romanos, capítulo 13, verso 5, quando ele diz assim: é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Sabe por quê, irmãos? Isso faz toda a diferença. E aí nós caminhamos para o final do nosso texto e percebemos um terceiro erro daquele jovem que pode ser aplicado às nossas vidas e no nosso relacionamento para com Deus. Jesus era bom, ele só não era Senhor para aquele jovem. Perceba que o jovem se dirige até Jesus, se curva diante de Jesus e lhe diz: mestre. Não era comum as pessoas
se dirigir uns aos outros assim. Aquele jovem admirava Jesus pelas palavras de Jesus, por tudo aquilo que Jesus estava falando e fazendo. Mas o Senhor lhe mostrou que, embora Jesus fosse uma pessoa digna de honra, Jesus não era Senhor na vida daquele jovem. Verso 22 diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Rapaz, a gente enfrenta carro de som, agora tem bicicleta de som. Bom, então, meus irmãos, Jesus era importante para o jovem. Ele só não era Senhor para aquele jovem. Depois de evidenciar o quanto aquele jovem era zeloso, Jesus faz uma proposta um tanto quanto intrigante para ele. Ah, é? Você é bem religioso então, não é? Como eu disse, Jesus de forma proposital coloca a religião num patamar de relações humanas. Agora Jesus refere-se indiretamente, por inferência, a outra parte do decálogo que fala a respeito do nosso relacionamento para com Deus. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ele então testa o coração daquele jovem religioso e diz: faz o seguinte então, só tem uma coisa que te falta. Já percebi que você é zeloso, já percebi que você é fiel aos mandamentos, agora eu quero saber quem é Senhor da sua vida. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O jovem voltou para casa contrariado. Não entendeu aquela palavra de Jesus. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós percebemos Jesus dando uma lição muito clara para aquele jovem. Não importa o quanto você tem da minha lei, mais importante do que isso, é necessário que você saiba o quanto eu tenho do seu coração. Não importa, irmãos, o quanto nós somos religiosos. Não importa o quanto as nossas doutrinas, Maguinha, a gente estava estudando sobre isso agora. Não importa o quanto o nosso sistema de governo é bom e tem aspectos a serem elogiados. Não importa o quanto as nossas raízes teológicas sejam profundas e boas, o quanto nós somos religiosos, o quanto nós temos dessas coisas, mas o quanto Deus tem do nosso coração. Às vezes, irmãos, nós até estamos dispostos a algum tipo de serviço ao Senhor, mas nós desejamos oferecer a Deus partes da nossa vida. O jovem oferecia zelo religioso ao Senhor. É o típico genro modelo que toda mãe, imagina você pensando nessa história, é o modelo do genro. Alguém religioso, bem-sucedido, jovem. Toda mãe quer um genro assim, que aparentemente tem uma vida perfeita, mas que no seu relacionamento para com Deus equivocou-se profundamente por colocar estas coisas no lugar onde pode ser ocupado apenas por Deus. No Sermão do Monte, Jesus fala a respeito daquilo que de fato é importante. E entre outras coisas, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu coração, aí também, onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Esse texto é um daqueles exemplos que sofrem muito na mão de tradutores e intérpretes mal intencionados. Porque aqui Jesus não está falando, meus irmãos, essencialmente que riqueza é algo ruim. O problema do jovem rico não era a sua riqueza, o seu patrimônio, o seu desenvolvimento. O problema é como nós nos relacionamos com a riqueza.
O problema é como nós nos relacionamos com estas coisas que nós adquirimos. Você pode, meus irmãos, continuar crescendo, progredindo, sonhando, trabalhando, estudando, para conquistar e realizar sonhos na sua vida, e não tem nada de errado nisso. O problema é quando estas coisas ocuparem um lugar central no seu coração. O problema é quando eu e você achamos que a nossa religiosidade externa supre o nosso relacionamento para com Deus. O problema é quando nós gastamos R$200 numa Bíblia de estudo para mostrar que nós somos religiosos e sequer a abrimos dentro da nossa casa. O problema, meus irmãos, é quando nós estamos dispostos a estar toda semana na igreja, mas saímos daqui sem ter aprendido absolutamente nada da palavra de Deus, porque a nossa mente está ocupada demais conosco mesmo, com as nossas coisas. O encontro de Jesus com esse jovem foi transformador, porque Jesus mostrou para ele o que de fato é importante. A nossa religiosidade é o meio pelo qual nós externamos a nossa fé, e não a finalidade última da nossa vida. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você para que juntos nós possamos pensar a respeito do nosso relacionamento para com Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a pensarmos que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas e, como consequência disso, sermos fiéis a Ele, obedientes à Sua palavra, zelosos para com as coisas de Deus. Que Ele nos ajude a pensarmos todos os dias, a nos fazermos esta simples pergunta: o que é importante para nós? O que de fato preenche o vazio do nosso coração? Porque, como eu disse, não importa o quanto nós temos da lei de Deus, mas o quanto Deus tem do nosso coração. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos faça, meus irmãos, voltarmos para casa. Quem sabe, em certa medida, tristes por perceber que nós precisamos avançar muito, mas felizes ao mesmo tempo, por sabermos que Deus tem se revelado a nós e por meio da Sua palavra tem nos chamado a este relacionamento. Quero orar com você, orar por você. Eu convido neste momento você a fechar os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Creio que Deus, de fato, pode transformar as nossas vidas, nos fazer religiosos, que vivem a religião de todo o coração, por amor ao Senhor.